Primeiramente, bom dia. Em nome da Anvisa, eu queria agradecer o convite para a gente participar aqui do fórum. A Anvisa tenta sempre estar presente, né, em todos os ambientes de discussões sobre doenças raras. Esse é um tema muito especial para nós, especialistas. Nós trabalhamos na Anvisa, a gente dedica boa parte do nosso dia a dia, das nossas discussões internas, né, e da nossa capacidade de analisar processos para os medicamentos de doenças raras e tentar pensar nos enormes desafios que a gente tem até o acesso desses medicamentos. E a gente, no nosso papel ali da análise, da pesquisa clínica do registro, a gente está tentando sempre melhorar e fazer o melhor para o país e para os pacientes, né? Vou passar aqui. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Balbiano, tá? Eu sou especialista da Anvisa, trabalho na Anvisa desde 2005, sou farmacêutica, e a minha área inicial da Anvisa, eu sempre trabalhei na revisão de eficácia e segurança de medicamentos novos. E aí, ao longo da minha carreira, eu passei para a parte mais de regulação, e hoje eu trabalho na diretoria, que é responsável, né, pelas áreas de pesquisa clínica e de registro de medicamentos, incluindo as terapias avançadas da Anvisa. Então, eu vou trazer um pouco aqui a visão, um pouco do que a gente trabalha no registro de medicamentos de doenças raras, o que a gente evoluiu nos últimos anos e o que a gente tem de perspectiva aí para o futuro. Então, só apresentar rapidamente, então a Anvisa ela trata de um complexo número de produtos, aí, não só medicamentos, em um sistema que ele tem ações descentralizadas, então, por exemplo, ações de inspeções, de boas práticas de fabricação, a gente tem descentralizada, e ações que são centralizadas, que só a agência que faz. Então, o registro e a anuência e pesquisa clínica são atividades da regulação que são centralizadas e são feitas pelas equipes aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu vou ter que olhar para cá. Eu vou passar rapidamente, então, aqui é só um pouco dos conceitos, né, que já foram trazidos. Então, a Anvisa adota o conceito que é o mesmo da portaria do Ministério, da OMS, que é um conceito baseado, basicamente, na frequência, né, mas a gente já ouviu aqui que isso não é o mais importante, doença rara. Hoje, a gente tem números e volume de pessoas acometidas pela doença com aumento do diagnóstico. Então, estima-se que a gente tem aí 6 mil doenças raras, 80% de origem genética e 75% afetem crianças, né? Então, no Brasil, a gente tem aproximadamente 3 milhões de pessoas que vivem com essas enfermidades, e um dos desafios, que é o diagnóstico, né? Ele se torna muito importante, principalmente nas terapias mais avançadas, que elas são dependentes, muitas vezes, de diagnóstico, são alvo específico. Aqui eu trouxe só uma visão, eu vou olhar para cá, gente, desculpa, porque eu não consigo enxergar lá o slide lá de trás. Então, aqui é só uma representação do que tem na cadeia de acesso a novos medicamentos, né? E qual que é o papel da Anvisa nessa enorme cadeia de acesso a medicamentos. Então, você tem desde a pesquisa e desenvolvimento, onde a Anvisa ela tem ferramentas regulatórias que vão atuar na anuência dos protocolos clínicos que são feitos aqui no Brasil. Então, os protocolos clínicos de fase 1, 2 e 3 de medicamentos, eles necessitam de aprovação da Anvisa. A Anvisa também tem a ferramenta dos programas de acesso a medicamentos em fase de pesquisa, que são programas de acesso a medicamentos em desenvolvimento para pacientes que não estão incluídos naquela pesquisa especificamente. Então, você tem um número de pacientes que atendem um critério de inclusão. Se existem pacientes que vão se beneficiar dessa terapia fora do protocolo clínico, a gente tem os programas, que são somente os programas de acesso em fase de pesquisa, que também necessitam de aprovação da Anvisa para acontecer. Depois, a gente tem a fase do registro, que é quando os estudos clínicos estão concluídos, né? E o que a Anvisa faz nessa parte? A avaliação da qualidade, eficácia e segurança. Qualidade é todo o aspecto da produção e desenvolvimento daquele produto. Se é um comprimido, tudo que está relacionado ao desenvolvimento do comprimido. Se é um injetável, tudo que está relacionado à questão da forma farmacêutica. Então, a estabilidade, os controles de qualidade é o que a gente faz nessa avaliação da qualidade. A eficácia e segurança são os estudos clínicos e não clínicos. Então, a aprovação da solicitação de registro vem a parte de desenvolvimento de preço. A Anvisa é a secretaria executiva da CEMED, e aí vem a outra etapa, que é a etapa da incorporação. Então, só para desenhar aqui onde que a Anvisa hoje atua e coloca todos os seus esforços, na pesquisa, desenvolvimento e o registro, para incentivar que essas pesquisas venham para o Brasil, que quando elas vierem, a gente tenha condições de aprovar elas num prazo exato, para que a gente consiga incorporar. Então, estudos multicêntricos, a gente tem que aprovar num prazo adequado em nível mundial para que nossos pacientes sejam incluídos, a gente não perca o tempo, que é chamado tempo para inclusão de paciente no estudo. E depois,
ferramentas para que essas empresas queiram trazer os registros novos para o Brasil em um tempo que a gente chama de primeira onda, que é quando eles protocolizarem nas agências, por exemplo, dos Estados Unidos, do EMA, que também protocolizem aqui, então que a gente esteja nesse primeiro momento e consiga avaliar esse produto num tempo, o mínimo tempo que a gente precisa para fazer a avaliação de eficácia e segurança. Então, passando rapidamente. Aqui é só para falar um pouco de doenças raras, eu trouxe um overview do que é um ciclo de vida de um produto. Então, a Anvisa ela atua em todas as etapas do ciclo de vida de um produto. Então, desde a pesquisa e desenvolvimento, na parte de registro, que é onde a gente vai fazer a avaliação de benefício e risco, e depois em todo o pós-mercado. Enquanto esse produto estiver sendo registrado e comercializado no país, a Anvisa está atuando no monitoramento desse mercado. E uma parte importante que é a certificação de boas práticas de fabricação, que é relacionada à qualidade da produção desse medicamento. Então, durante o processo de registro, a gente ainda tem que ir nas fábricas desses medicamentos, faz a inspeção de boas práticas, que tem que ser satisfatória para o registro se acontecer aqui no Brasil. E aí? E o que seria essa avaliação de benefício e risco que é feita? Então, é a avaliação dos benefícios e riscos demonstrados do medicamento, então é aquilo que ele traz de benefício para o paciente e que é demonstrado nos estudos, e os riscos que aqueles estudos conseguiram captar e demonstrar durante o desenvolvimento do seu protocolo. Então, ele é um julgamento, né? É a avaliação dos seus benefícios versus os riscos. Quais que são isso baseado em estudos, que são, né, a ciência. Aqui é só para ilustrar. Então, quando a gente vai falar de doença rara, os protocolos clínicos para doenças raras, eles têm um número de pacientes, acho que é o meu. Só para a gente ter uma noção de dimensão, quando a gente vai falar de um estudo de vacina, a gente chega a estudo de fase 3 com 3.000 pacientes. E alguns medicamentos para doenças raras que a Anvisa tem aprovado, por exemplo, para produtos de terapia avançada, você tem estudos com cerca de 100 pacientes. Então, eles têm desafios metodológicos, desafios estatísticos, desafios de inclusão muito grandes. E é uma análise de benefício-risco específica para esse tipo de produto que a gente realiza durante o registro desses produtos. Então, só que está falando, né, os principais benefícios são aqueles efeitos favoráveis, que são avaliados por parâmetros de estudos primários, e outros clinicamente importantes em um programa de desenvolvimento, e os riscos são os efeitos desfavoráveis, que são importantes. E os riscos e os benefícios, eles têm duas grandezas. Então, eles têm, por exemplo, benefício, o quão ele é importante para uma cura, ou se ele estabiliza aquela doença, então o grau de benefício, e os riscos, se ele é grave, se ele não é grave, e a frequência. Então, um risco grave, numa frequência pequena, ele já é um evento muito importante para você avaliar no perfil de benefício-risco. Um evento de uma criticidade menor para a saúde, mas numa frequência muito grande, ele também se torna importante. Então, são avaliações de duas grandezas, da sua ocorrência e da sua gravidade ou do seu benefício. E o balanço disso tudo é o que a gente chama de benefício-risco, quando a Anvisa entende que a avaliação de benefício-risco, de todo dado científico que ela avaliou, está favorável ao paciente, que os riscos eles são aceitáveis, é concedido o registro do medicamento. Aqui, só algumas pontuações de por que o desenvolvimento de medicamentos para doenças raras ele é um desafio. Ele é um desafio para o desenvolvedor e ele é um desafio para as agências reguladoras do mundo todo. As necessidades elas são sempre urgentes. Então, quando vem uma nova terapia, muitas vezes a gente tem pacientes, principalmente crianças, que têm que receber até uma certa idade. Então, sim, são necessidades sempre urgentes. As doenças elas são progressivas, graves, debilitantes e carecem dessas terapias adequadas. Pequenas populações, geralmente, elas restringem o desenho. Então, a gente vai falar de estudos clínicos menores, de estudos clínicos que muitas vezes não vão chegar no fase 3, que é um estudo maior. A gente vai falar de estudos, aprovações em estudos mais primários do desenvolvimento de um medicamento para o registro do que de uma via ordinária. Existe uma diversidade fenotípica e genotípica dentro do mesmo distúrbio. Então, quando você está falando de uma mesma doença, às vezes aquele medicamento é para uma alteração específica naquela doença, né? Então, são populações muitas vezes restritas. Os programas de desenvolvimento, eles geralmente carecem de um histórico translacional sólido. O que significa isso? A translação é quando você pega um estudo, então você pega um estudo num ambiente controlado, com uma população controlada, e você vai extrapolar esses dados
para uma outra população. Então, esses produtos, eles têm pouco histórico de estudos. Às vezes, a gente chega num registro com um medicamento de via ordinária que tem 2, 3 estudos clínicos. E quando a gente vai falar de doenças raras, a gente está falando, às vezes, de um estudo que tem 50 pacientes. E você tem que fazer essa análise, né, de benefício-risco. Muitas vezes as ferramentas que elas existem para desenvolvimento e os biomarcadores, eles não são conhecidos. Então, eles estão sendo criados junto, às vezes, com o medicamento, e há uma dificuldade de você estabelecer quais são as avaliações que você vai fazer ali naquele estudo para identificar se o paciente está evoluindo, não está evoluindo, está tendo o resultado esperado ou não. Então, existe uma dificuldade metodológica. E falta precedência, incluindo esses parâmetros clinicamente significativos. Muitas vezes você vai tratar, por exemplo, de um medicamento para uma cardiopatia, os endpoints, eles são todos padronizados. Eles, né, se você vai avaliar, estão em vários guias internacionais. E às vezes a gente vai falar de uma doença rara, tá todas as agências reguladoras e os nossos revisores aprendendo e fazendo para aquele produto específico. Então, a Anvisa, ela tem um procedimento de priorização de registro de doença rara desde 2007, tá? Só que esse procedimento que a gente tinha, ele falava só de tempos. Então, a gente adiantava, priorizava a análise. E o que foi identificado lá em 2017 pela equipe que trabalhava com isso? Na época, eu trabalhava lá. Que não era suficiente para você trazer esses produtos, essas empresas que desenvolvem os produtos para protocolizar o seu registro aqui na Anvisa. Então, a gente precisaria trabalhar num programa de doença rara, não só uma priorização. Então, foi nessa época que a Anvisa adotou essa resolução, que é a resolução que a gente tem até hoje do Programa de Doenças Raras na agência, que ele vai tratar de um procedimento especial, ele vai tratar tanto da parte de pesquisa clínica, da parte de certificação da planta que fabrica esse produto, quanto das regras de medicamentos. E ela impõe tanto prazos para a Anvisa, quanto prazos para o setor responder aos requisitos da Anvisa para a gente encurtar o timeline. Mas o que ela tem de mais importante que é essa resolução? Ela estabelece um procedimento que você consegue acompanhar o produto. Se ele vem para o Brasil desde a pesquisa clínica, os revisores especialistas da Anvisa começam a acompanhar esse produto desde o seu desenvolvimento, para quando chegue no registro, a gente já tenha mais informações, mais conhecimento e consiga tomar a decisão regulatória adequada. Então, aqui é só para exemplificar o que essa resolução ela traz. Então, por exemplo, os estudos de longa duração disponíveis até a data do protocolo. Vou tentar explicar. Para registrar um produto, existem os estudos de estabilidade. Então, esses estudos, eles demoram, às vezes, 24, 36 meses numa via ordinária para depois você conseguir o registro. Quando a gente fala de doença rara, todo o arsenal de documentação que a Anvisa recebe, ele pode ser preliminar. Então, a gente isenta muitas vezes esses estudos que são de longo prazo. Existe uma supressão, que essa é muito importante. Todo medicamento que é importado, ele tem a obrigatoriedade de fazer um controle de qualidade aqui em solo brasileiro. Isso significa que você tem que pegar amostras de um produto e levar para um laboratório. Para os produtos de doença rara que são alto custo, isso impactava muito na questão de trazer os produtos para o Brasil. Então, hoje, essa etapa ela é isenta. A gente também autoriza o registro, muitas vezes com complementação de dados e provas adicionais mediante termos de compromisso, por isso que eu falei, o desenvolvimento desses medicamentos, às vezes na fase 2, você está falando sempre de uma doença que não tem tratamento, então o risco do paciente que você tem que sobrepesar aí é um risco conhecido, de uma doença que pode causar uma morte ou uma debilidade grave. E do outro lado, você tem uma terapia promissora que pode beneficiar esse paciente. Então, você antecipa a avaliação de benefício, você consegue concluir antes que o benefício é favorável. Então, muitas vezes a gente faz termos de compromisso, a maioria das vezes esses produtos são aprovados com termos de compromisso da empresa continuar realizando estudos clínicos e enviando esses dados para a Anvisa para a gente ver se aquele perfil de benefício-risco do momento do registro se mantém. Se ele não se mantém, existem as ferramentas, né, que a gente tem que utilizar de muitas vezes chegar à retirada do produto do mercado. Tá. Eu vou passar aqui, que eu já falei da resolução. Então, aqui é só ilustrando os timelines. Eu vou passar porque eu quero falar das perspectivas. Aqui alguns números. A Anvisa publica os relatórios de gestão, sempre vai ter uma parte dedicada a doenças raras. Então, quem quiser interesse em números, prazos, quais os produtos são registrados, nos nossos relatórios de gestão sempre tem um capítulo dedicado, uma parte dedicada às doenças raras. Então, são algumas informações que a gente trouxe.
Então, aqui, em 2023, foram registrados 19 produtos para doenças raras, isso de registros deferidos. Aqui é em termos de ensaios clínicos, então, os ensaios clínicos que a Anvisa recebe de 2023 aqui, então, são 128, que 198 desses medicamentos são pela via ordinária, que são esses que não são priorizados, e nós recebemos 85 protocolos de pesquisa clínica que foi priorizado para doenças raras no ano de 2023. Perspectivas e desafios. Um dos desafios que a gente tem com relação a doenças raras e outras condições debilitantes é de incorporar evidências de vida real na tomada de decisão regulatória. Então, além dos estudos clínicos, que são esses protocolos, a gente incorporar à nossa decisão regulatória dados de evidência de vida real. Então, ou seja, estudos que foram feitos às vezes, posteriormente ao registro em outros países, dados que vão sendo recebidos dos pacientes que estão tomando a medicação, para a gente conseguir fazer essa avaliação no pós-mercado e tomar decisões em tempo adequado, né? Então, mediante um risco que não era conhecido, esse risco foi descoberto, a gente ter condições de tomar decisões regulatórias. A Anvisa está trabalhando na implementação de redes de dados, que é essa integração de dados com melhorias do sistema, justamente para a gente poder fomentar esse sistema de evidências de mundo real e conseguir captar as informações, inclusive dos sistemas de saúde, para a tomada de decisão regulatória. As parcerias públicos-privadas na condução e monitoramento dos pacientes, e aqui eu vou fazer um parênteses para falar que nós, a agência, a gente sabe que a gente tem um papel muito importante, e na mesa anterior foi falada, da gente mudar o Brasil e avançar o Brasil em termos de pesquisa clínica. Isso é importante para o país, isso é importante para o desenvolvimento do país, e a gente sabe do papel da agência reguladora no desenvolvimento do complexo industrial da saúde e no desenvolvimento da pesquisa clínica. Então, assim, as agências dos países, não só da Anvisa, elas têm esse papel de muitas vezes alavancar o setor produtivo ou o setor para um avanço tecnológico, para um avanço de normas. Então, a Anvisa tem trabalhado fortemente nisso, a gente tem feito editais, porque nós não conseguimos acompanhar todos os estudos que são exclusivamente nacionais, mas a gente tem acompanhado, por meio de editais, alguns projetos que a gente pega desde o não clínico e vai acompanhando, junto com o desenvolvedor, todas as etapas desses produtos, até num futuro que a gente almeja que eles sejam registrados, tecnologias inovadoras para doenças raras e para outras doenças, tecnologias de empresas desenvolvidas no nosso país. Então, recentemente a gente fez um edital de startup que foi encerrado no mês passado, de pegar projetos que estão em fase de desenvolvimento iniciais de universidades e startups que se candidataram para esse edital e que vão ter esse acompanhamento regulatório da Anvisa ao longo do seu projeto de desenvolvimento. Foram recebidos 38 projetos e a gente vai selecionar 3 projetos para fazer esse acompanhamento. O ideal e o que a gente almeja é conseguir acompanhar todos os produtos de desenvolvimento nacional com esse olhar adequado, porque investir em inovação é um risco para o desenvolvedor. Então, a gente tem que tirar os riscos regulatórios. Nós não podemos correr o risco de uma universidade ou uma startup fazer vários estudos não clínicos, por exemplo, e quando a gente chegar para fazer a avaliação regulatória, ele não ter sido feito de acordo com as boas práticas. Então, eliminar todos esses riscos regulatórios é importante, a agência está atenta a isso, mas ela depende de todo um esforço de país, né? Desde as universidades, os serviços de saúde, onde esses estudos são feitos, para que a gente consiga consolidar o país como realmente um país de pesquisa clínica de inovação e com qualidade. Tempo? Então, deixa eu ver se eu tenho mais. Então, aqui é só alguns links. Quem quiser acessar mais informações de qualidade, todos os pareceres públicos dos medicamentos, a Anvisa publica, então, todos os medicamentos de terapias avançadas. A gente tem uma versão pública do que é o parecer do revisor, né, que é todo o parecer de eficácia e segurança que a gente faz no portal. Então, isso pode ser acessado. Os medicamentos para doenças raras que estão registrados, eles têm lá com o nome, com o número de processo, bula, dá para consultar tudo no site da Anvisa. E eu acho que encerro. Não?